Fala, meu povo, como é que vocês estão? A gente que trabalha em horário diferente, à noite, galera, é ruim que a gente fica sem dormir às vezes. E só quem trabalha à noite é complicado, sabe como é isso que eu tô falando, certo? Olha, vou deixar para vocês aí o áudio, certo? Do vídeo. Eu não vou poder meter o vídeo aqui por conta dos direitos autorais, mas vou deixar o áudio, certo? Mostrar o áudio para vocês. Vocês escutem tudinho sobre manifestação de interesse, quem está aqui, como é que eu posso dizer, precisa resolver essa situação e quem está aí ainda e o que é que pode fazer, enfim. O advogado fala de forma exemplar, esse advogado que eu sigo ele, e pronto. Vocês escutem e tirem suas próprias conclusões. Porque eu já ouvi o vídeo tudinho, eu concordei basicamente com tudo que ele falou. E pronto, vocês que tirem suas conclusões aí, beleza? Vou deixar só o áudio aí e a imagem dele aí, que eu não posso pôr o vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Sérgio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre manifestação de interesse ter o seu fim e isso determinar que você deva ir ao seu país de origem fazer um visto. Obviamente, nós vamos falar aqui de algumas conjecturas, de alguns casos, porque existem casos muito diversos, muito plurais. Obviamente, muitas informações agora recentes sobre esse assunto, porque vocês sabem, o Conselho de Ministros que pôs fim à manifestação de interesse foi apenas há 3 dias atrás, foi no dia 3 de junho de 2024. Hoje, dia 6 de junho de 2024, são 9 horas e 16 minutos aqui em Lisboa. Obviamente estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram, tratando dessas dúvidas para vocês. Agora, vamos lá. Você que está a caminho de Portugal, você que estava aí com seus planos, foi surpreendido, né? Vamos chamar isso de plano, porque um plano ruim também é um plano. Então, você que estava a caminho de Portugal, você que ia chegar por agosto, ia chegar por julho, ia chegar por setembro, outubro, novembro, bem, foi surpreendido com o encerramento da manifestação de interesse. Não vou tentar informar aqui que o que o governo fez por você foi lhe ajudar de certa forma, certo? Porque muita gente não vai conseguir compreender isso, muito embora é a verdade. Porque o processo de manifestação de interesse, vocês já sabem, estava em grande atraso, tinha aí 400 mil pedidos à espera de uma análise e as suas conclusões estavam deveras muito demoradas. Nos últimos cálculos trazidos ali, inclusive no Conselho de Ministros e no plano de ação do governo, informaram que durante um ano legalizaram aí 40 e tantas mil manifestações de interesse, vamos botar por 50 mil, e o número de manifestações que estavam a ingressar diariamente na AIMA eram de praticamente 500 a 1000 por dia. Então, obviamente, é uma conta que não fechava. Se você fosse chegar agora em 2024, Deus sabe lá em que data você ia se legalizar. Ah, mas sério, tirou uma oportunidade que eu tinha. Mais ou menos, meu amigo. Oportunidades nessa vida é o que mais existe. Eu tô aqui para trazer para você que o copo está meio cheio e não meio vazio, certo? E vamos olhar pelo lado positivo. Existe aí, por exemplo, o visto de procura de trabalho, esse visto que permite você vir para Portugal de forma legal, de forma organizada e com garantia de legalização. Se fizer ele pela CPLP, ainda pode fazer uma residência da CPLP. Sei que muita gente vai reclamar dela, mas tivemos também novidades no Conselho de Ministros. Não vou citar aqui as novidades, mas também pode fazer uma residência tradicional se você tiver o contrato de trabalho naquele período dos 4 meses e comparecer à AIMA para fazer a conversão do visto numa autorização de residência com base no artigo 88. Então perceba, o visto de procura de trabalho, na verdade, é uma excelente alternativa para quem quer vir a Portugal, começar a sua vida, começar a trabalhar, quer começar as coisas de forma legal e antecipar a sua legalização, uma vez que se você vier com o visto de procura de trabalho, você ainda se legaliza neste ano, dependendo da data em que você chegar. Se você viesse como turista para fazer a manifestação de interesse, de novo, sabe-se lá quando é que você iria se legalizar, e é por isso que ainda volto a olhar o copo meio cheio. A decisão do governo, muito embora é uma decisão dolorosa, ok? É como amputar uma perna, certo? Às vezes é necessário para salvar o paciente nesse caso é você que ainda está por vir, que talvez agora nesse momento que foi chacoalhado pela
né, alteração que teve na lei, pela extinção da possibilidade de ingresso no processo de manifestação de interesse, você que teve essa chacoalhada agora, você que, né, sofreu com esse susto, com esse choque, talvez agora se organize um pouquinho melhor, vem com o visto para Portugal, para que você também tenha melhores condições de se legalizar no país, certo? Disto aí, vamos ao ponto que nos interessa, o ponto que mais nos importa. Quando nós falamos de quem já está em Portugal, ou seja, não é o caso de quem ainda está por vir, é o caso de quem já está em Portugal, certo? Neste caso, nós vamos a qual observação, a qual detalhe, e eu aconselharia a prestar atenção. Cada caso é um caso, e isso significa que vocês podem eventualmente ter processos que possam ainda ser feitos para viabilizar essa legalização. Não significa que é um caminho perfeito, não significa que é um caminho fácil, e não significa que você que está fora deva se planejar para vir executar isto aqui. Por quê? Porque imaginamos aqui o caso de José, que está em Portugal há alguns anos, por alguma razão não fez uma manifestação de interesse, às vezes já tinha um título de residência, mas daí passou um tempo num processo, o processo não deu certo, depois desanimou e não fez uma manifestação nova. Mas tem aqui em Portugal sua esposa, e a sua esposa tem título de residência. O José pode ainda fazer um reagrupamento familiar através dela. Então percebe que nesse caso específico de José, existe a possibilidade de ele fazer um processo aqui. Ah, mas eu estou indo para Portugal com a minha esposa lá em agosto, eu vou poder fazer isso? Não. Por quê? Porque a menos que a sua esposa tenha uma autorização de residência em Portugal, e nesse caso você ainda deveria fazer o visto de reagrupamento familiar antes de vir, mas a menos que ela tenha, você não tem nem essa possibilidade, ok? Estamos trabalhando aqui hipóteses. Agora, isto significa o quê? Para você que já está em Portugal há algum tempo, já está estruturado, será que a melhor hipótese é retornar ao seu país de origem para daí fazer um visto de residência ou um visto de procura de trabalho? Isso obviamente caso a caso, ok? Mas podem existir no seu caso em específico opções para que não tenha que fazer esse retorno. E aí, como o caso aqui do José, do reagrupamento familiar, você poderia executar diretamente daqui, ok? Lembrando que existem ainda na lei bases legais que podem ser executadas diretamente em Portugal, como é o caso dos profissionais de alta qualificação, que ainda têm a possibilidade de fazer um processo diretamente em Portugal. Muito embora isso se aplique a quem já está aqui. Se você não está em Portugal, se você ainda está no seu país de origem, faça um visto de profissional altamente qualificado e venha com a situação resolvida. Por quê? Porque resolver diretamente aqui em Portugal é ficar à mercê da oportunidade de abertura de vagas. E neste momento é muito difícil antecipar quando abrirão vagas com a AIMA para tratativas dos mais diversos processos. Falamos aí processos tanto de estudantes, reagrupamento familiar, alta qualificação e outros mais, certo? Que dependem da disponibilidade de vagas por parte da AIMA, mas que nesse momento não há garantia de que no próximo dia, na próxima hora, no próximo mês terão vagas. Até porque nesse momento começou o governo, começou a AIMA a notificar as pessoas que têm manifestação de interesse para fazer aí o seu agendamento, né? E para comparecer à AIMA. Lógico, todos os casos de manifestação? Não. Os casos que fizeram o pagamento ali nos últimos dias, desde 10 de maio ou mais ou menos essa data. Então perceba, neste momento, se o governo está a conceder vagas para essas pessoas, são vagas que não estão à disposição para outros casos. E por isso, de novo, para quem ainda não está aqui, o visto é uma excelente opção. Para quem já está aqui, consoante o tempo que está, pode compensar retornar ao seu país de origem, principalmente os recém-chegados. Principalmente se você chegou faz aí 15 dias, não tem ainda um emprego, não tem nada disso,
veio naquela, né, naquele afoito, né, aquele ímpeto meio doido, né, de tentar a sorte. Se você ainda tem a sua passagem de retorno, às vezes compensa retirar. Na guerra fala-se que é a retirada estratégica, né, retirar por um tempo, se reorganizar e vir de forma adequada, obviamente. Para quem já está aqui há anos, certo? E aí temos pessoas que estão aí há 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes estavam em tentativa de realizar um outro procedimento e agora ficaram, né, um pouco chateadas que não tem mais a manifestação de interesse, muito embora também não tenham registrado uma manifestação, ou por alguma razão, né, desistiram do processo que tinha e tentaram executar um outro processo e aí o processo também não deu certo. Bem, nesses casos, consoante caso a caso, agregado familiar, condição cultural, socioeconômica, né, e outras condições relacionadas à individualidade da pessoa, podem ter processos que se fazem diretamente em Portugal, como também pode não ter opção nenhuma. No último vídeo que nós fizemos, falamos aí sobre a eventualidade da CPLP, certo? Que está lá a previsão legal, mas como nós salientamos bastante no último vídeo, certo? Não está ainda disponível o registro de novos casos de residência para quem veio ou como turista, ou com visto Schengen, ou com isenção de visto, que é o caso do cidadão brasileiro, certo? Para fazer aí a sua conversão para CPLP. Aliás, me corrijam no que falei, certo? Porque se você teve um visto de Schengen ou um visto de turismo emitido em um consulado português, e isso não se faz no Brasil, mas estou falando aqui diretamente com cidadãos de Angola, de Cabo Verde, ainda tem a possibilidade de fazer o registro da CPLP lá no portal. Agora, isenção de visto, que é o caso do cidadão brasileiro, que tem isenção de visto para entrar aqui em Portugal, não tem ainda a opção e vai depender do governo, quando o governo quiser fazer essa oportunização, certo? Então, tenha atenção a isso. Aqui fizeram uma pergunta que eu não consigo encontrar mais quem foi que fez, certo? Mas perguntou assim, e se eu fizer o pedido do visto e ele for negado, né? Como é que eu fico? Eu acredito que você fica numa situação melhor do que a que está agora, porque nesse momento você não tem, às vezes, um processo que você possa fazer e, obviamente, não tem um visto que possa lhe habilitar a residir legalmente em Portugal. Então vai fazer o quê? Vai ficar aqui vivendo de forma irregular? Vai ficar cada vez enfrentando mais dificuldades? Pensa bastante nisso, tá? Evita de se colocar numa situação negativa, certo? E, de novo, se você tiver a possibilidade de fazer um visto, faça o visto, porque é melhor, às vezes, receber um não antes de gastar em passagem, antes de gastar seu tempo vindo aqui, certo? Do que, né, ter aí essa situação, essa infelicidade, certo? Depois de chegar aqui de não ter processo nenhum para fazer. Bem, fica aqui a nossa dica de hoje, lembrando que nós sempre estamos aqui no nosso canal e também lá no Instagram. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte, por enquanto é só, e tchau.